Olá, queridos, boa noite. Paz de Deus esteja aí nos vossos corações. Para mim é um grande prazer poder estar aqui nessa noite, servindo a vida de vocês. Sempre muito feliz por ter amigos queridos, né? Pastor Cláudio, que a gente já tem uma caminhada de muitos anos, o Carlos, a Marta, o Edinho, são pessoas que têm e que inspiram a minha vida também no ministério. O Edinho chegou lá, tá lá. Que inspiram a minha vida e que é aquilo, né, irmãos? A gente agradece a Deus porque muitos dos nossos amigos a gente não consegue conviver tanto por conta da correria, mas nós sabemos com quem a gente pode contar e nós sabemos quem são aqueles que caminham para o mesmo propósito que a gente. E é melhor que você tenha amigos de propósito do que amigos que se conectam com você todos os dias, mas que não caminham para a mesma direção que você. Amém? Eu quero, nessa imensa responsabilidade de finalizar esse período, né, de trazer algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu quero compartilhar algo com você que Deus falou comigo por esses dias, acerca desse tema, de ser intencionais em educar para toda a vida. E Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar isso com você. E como eu tenho dito em todos os lugares, a palavra sai do altar de Deus. Ela não está na vida do pastor Alex. Eu só estou aqui como um instrumento de Deus. E você, se você for esperto, arranque a palavra do altar de Deus, porque Deus tem algo além daquilo que Ele fala para todos, através da minha vida hoje. O Espírito Santo, Ele vai de encontro a corações e fala em específico. Então, se você estiver atento com o seu coração aberto, Ele vai falar com você também de uma forma poderosa. Amém? Eu quero pedir que você fique com a sua Bíblia, tá? Você não precisa acompanhar todos os textos que eu vou ler, mas eu quero que, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Então fique com ela aí aberta. Vamos iniciar pelo livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 1. Bom, o pastor Cláudio já falou, né? Mas hoje minha esposa está aqui comigo. Levanta aí, amor. Todo mundo te vê. Essa moça bonita. Hoje a gente largou os nossos filhos lá com a vovó para poder vir, senão a multidão vinha junto, né? E eles são uma bênção. E graças a Deus pela minha mãe e pela minha sogra, que tem abençoado o meu ministério e a minha vida, que se não fosse elas a gente não se aventurava tanto no ministério, né? E a gente agradece a Deus porque eles nos abençoam muito. Antes de ler, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos proporcionou, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Teu Espírito Santo já se move neste lugar. E nós já somos abençoados por tudo aquilo que o Senhor tem feito e construído, Senhor, nesse dia. E também eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui em Guarulhos, que o Senhor tem construído, Senhor, verdades, Pai, celestiais na vida deles por esse tempo. Que eu creio, Pai, que as ministrações que estiveram neste lugar, que aconteceram neste lugar, são uma construção eterna do Senhor para a igreja de Guarulhos. Para as famílias, Pai, que aqui estão, para as famílias no qual o Senhor chamou para este local. Que o Senhor continue a abençoar a cada uma, que o Senhor continue a reestruturar, a restaurar aquilo que precisa ser restaurado. A usar, Senhor, essas famílias, Pai, na terra, como o Carlos disse, Pai, como parte do reino de Deus. Nós sabemos, Pai, que a igreja é parte do reino de Deus, mas tudo começou através de famílias. O Senhor chamou famílias, Pai. E nós oramos, Pai, para que as famílias deste lugar, Senhor, possam ser referências, Senhor, por onde estiverem. Possam ser, Pai, cheias da presença e da graça do Senhor, cheias do amor de Deus. E possa transbordar isso para essa geração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler só o primeiro versículo com você, que diz assim... No Provérbios 4, primeiro: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atento para conhecerdes a prudência. Quando eu leio esse texto, eu imagino pais sentado conversando com os seus filhos. Eu imagino uma família, não sei se você consegue imaginar, mas eu imagino uma família sentada e compartilhando sobre destino, compartilhando sobre sabedoria de Deus. Deixa eu te falar, um dos grandes problemas da nossa geração hoje é a falta de paternidade.
E aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero transbordar isso na tua vida, eu quero compartilhar isso com você, é que Deus quer nos levantar nessa geração como famílias que estão debaixo de uma paternidade de Deus. Nós precisamos viver um resgate da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, eu estou há 37 anos dentro da igreja, por mais que não pareça, parece que eu tenho 20, mas eu já tenho 37. E muitas vezes nós nos pegamos em algumas circunstâncias que não revelam a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Eu falei hoje lá na minha igreja a respeito de fé, o quanto nós vivemos uma vida sem experimentar o sobrenatural de Deus. O quanto nós vivemos uma vida, o quanto nós vivemos o nosso núcleo familiar sem experimentar o sobrenatural de Deus, sem experimentar a presença viva de Deus. O que Deus deseja de mim e de você é que Ele seja muito mais do que apenas um amuleto dentro da nossa casa, uma crença dentro da nossa casa, que Ele seja vivo, que Ele seja real dentro da minha e da tua casa, que sobre a minha e sobre a tua casa, sobre a minha e sobre a tua família, sobre a minha e sobre a tua vida esteja a paternidade de Deus. Porque, irmãos, eu e você, nós não temos resposta para uma geração, mas o Senhor tem resposta para essa geração. E a resposta é aquela que precisa estar dentro de mim e precisa estar dentro de você, que é essa relação com Deus, essa relação com o Pai. E o que o Senhor colocou no meu coração quando eu li esse texto de Provérbios, na proposta, é que ali eu consigo enxergar filhos, eu consigo enxergar pais, eu consigo enxergar uma família que está compartilhando sobre uma paternidade, sobre algo que viveu de Deus, está passando à frente. Se você for procurar pesquisar um pouco sobre as famílias de judeus, vocês vão ver que eles têm um cuidado tão grande em passar adiante a sua cultura, e passar adiante a sua experiência, de passar adiante aquilo que são para eles princípios e valores. Agora, o que nós estamos vivendo hoje na nossa geração como princípios e valores? Porque aquilo que nós estamos vivendo hoje é aquilo que a geração que vem pós a minha e a sua vida vai revelar. Se tem hoje na minha vida alguns valores, sejam eles muitas vezes valores que são positivos, ou às vezes até crenças, culturas que são negativas, é porque de alguma maneira eu fui influenciado pelos meus pais, fui influenciado por aqueles que eram da geração passada, porque em algum momento eu vi exemplos, tanto bons quanto ruins, e aquilo gerou algo dentro de mim, dentro de você. Deixa eu te falar, há um poder sobre a sua vida de gerar, de transbordar na vida de pessoas. E para que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família, nós precisamos ser resgatados pelo Senhor nessa geração, como pessoas, como famílias, como homens, como mulheres, como jovens, como adolescentes, que tem sobre nós a paternidade de Deus. Quem está disposto a viver a paternidade de Deus sobre a tua vida? Ah, irmão, eu perdi meu pai vai fazer 15 anos. É tão ruim você talvez não ter um pai, talvez não ter uma mãe. Mas posso te falar uma palavra dura? Isso faz parte da vida. Porque eu perdi com 22 anos, mas quem perde o seu pai com 1 ano de idade? Quem às vezes tem a sua família destruída porque teve um pai e uma mãe que talvez o abandonou, talvez fez o que pôde dentro da sua condição e teve uma vida destruída. E são marcas que geram nas nossas vidas pelo aquilo que nós experimentamos na realidade. Só que a coisa mais linda do Evangelho é que existe uma paternidade eterna que pode ser revelada na minha e na tua vida, que vai suprir toda a falta, talvez de um pai, de uma mãe, que vai curar toda marca, toda ferida na sua vida, seja do que for que você tenha vivido. Essa paternidade, irmão, ela existe desde a eternidade, porque Deus nos criou na eternidade e para a eternidade. Eu não lembro com quem que eu falei esses dias, uma pessoa que, acho que foi a Priscila do Alê.
A Priscila perdeu seu pai, né? Seu pai. E eu pude ministrar para ela e falei assim: Priscila, Deus está feliz. Ela se assustou. Como pastor, Deus está feliz? Deus está feliz. Porque a morte para Deus é quando Ele retoma para Ele alguém que é um ente querido, alguém que para Ele criou na eternidade, e Ele não vê a hora de ter essa pessoa de volta para Ele. É que a gente olha na nossa ótica humana e começa a enxergar as coisas humanas. A paternidade de Deus sobre a nossa vida, ela não se revela por uma ótica humana, mas por uma ótica espiritual. Portanto, Deus não nos chamou para viver a paternidade apenas natural. Deus não nos chamou para viver uma relação de família natural, porque nós não somos naturais, vivemos numa eternidade, conectados com Deus na eternidade. Nós fomos criados na eternidade para a eternidade. Então só uma família que está conectada com a eternidade pode falar para Jesus assim: olha, toma decisões na minha vida. Talvez se você falar isso no teu trabalho, na tua casa, para os teus parentes, os caras vão falar: meu, você está louco, velho, que Jesus vai tomar decisão de alguma coisa? Esse cara está doidão, cara, está indo na igreja lá, está ficando fanático. Porque a palavra diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Deus quer derramar sobre a mim e sobre a sua vida uma paternidade que não é humana, que é eterna, que vai trazer direcionamento para mim e para você. Amém? E Deus compartilhou comigo alguns princípios sobre o resgate da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Quem quer viver isso? Eu quero. Uau, eu quero viver o resgate da paternidade de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, sobre a minha família. E o primeiro princípio, irmão, para entender que sobre as nossas vidas existe uma paternidade, é o resgate da nossa verdadeira identidade. O tema de vocês mensal é sobre a identidade. Irmão, deixa eu te falar, a palavra de Deus em João 1, versículo 10 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O primeiro princípio que eu e você nós precisamos entender para fluir a paternidade de Deus sobre as nossas vidas é que nós somos filhos. Essa é a nossa verdadeira identidade. Independente do que você passou na sua vida, independente de quem você perdeu na sua vida, a nossa identidade é de que nós somos filhos de Deus. E isso não muda, porque se você aceitou Jesus, se você entregou sua vida, se você levantou a mão e creu no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, creu na obra do Senhor, na obra da salvação, da redenção, então você tem o direito de ser reconhecido como filho. Se você pegar a sua identidade, está escrito o que na sua identidade? Provavelmente o nome do seu pai, o nome da sua mãe, ou talvez só o nome da sua mãe. Sabia que nós temos uma identidade espiritual, irmãos? E na nossa identidade espiritual está escrito lá: Abba Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é quem te dá identidade, irmão. Só Pai pode dar identidade. E quando nós entendemos que o Senhor quer manifestar sobre a nossa família a paternidade dele, nós precisamos resgatar a nossa verdadeira identidade nele, que é de filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não te chamou para ser servo, Ele te chamou para ser filho. Não que um filho não possa servir, mas há uma diferença muito grande de quem é servo e quem é filho. Porque aquele que é filho, que tem a identidade do seu pai sobre a sua vida, pode desfrutar de todas as coisas que é do pai. A palavra diz assim em 1 João 3, versículo 1: vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Fala para a pessoa que está do lado, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos assim como Ele é. Ei, a imagem de Cristo precisa ser revelada em mim e em você, precisa ser revelada na minha e na tua família. E isso só vai acontecer quando eu e você assumirmos a nossa identidade de filhos. Quando Jesus está ali junto à mulher samaritana e eles estão discutindo onde é o lugar de adorar, onde não é, é em Samaria, não é aqui em Jerusalém. E aí Jesus fala assim: olha, você precisa entender uma coisa. A questão não é aonde, é como. É entender que a adoração, é entender que a relação com Deus não está definida pelo lugar. Esse lugar aqui não significa nada, irmão, para Deus. O que você está falando, pastor? É heresia? Não, presta atenção. O que Jesus falou para ela? Não é importante o lugar. Importante é que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em... Se o Pai procura, por quem que Ele procura? Por filhos. Ele poderia falar, o Senhor procura, mas Ele falou, o Pai procura por verdadeiros adoradores. O que importa para Deus não é esse lugar, não é essas quatro paredes, é o teu coração. É o quanto você tem se conectado com Deus como filho. É o quanto Ele pode estabelecer uma relação com você de pai e filho. Assim como nós lemos o texto de Provérbios, quantas vezes você tem entrado no seu quarto e falado assim, pai, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Deus quer trazer de volta, irmão, a nossa identidade. A identidade real, verdadeira para mim e para a tua vida, que é ser filho. E quando a identidade de Deus estiver sobre mim e sobre você, certamente ela vai estar sobre a tua casa. E deixa eu te falar, tem coisas, irmão, que não vai ser na força do meu e do teu braço. Vai ser pelo Espírito que habita dentro de mim, dentro de você. Então o primeiro princípio que Deus falou muito forte ao meu coração é o resgate da verdadeira identidade. Ainda em Gálatas 4 diz assim, no versículo 4 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos também o tornaram herdeiros de Deus. Você já não é mais escravo, se você entender que a sua verdadeira identidade é de filho. E é isso que Deus deseja manifestar sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Segundo princípio, o resgate do perfeito amor. Uau, isso é tremendo, irmão. A palavra de Deus em 1 João 4, versículo 15 diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós confessamos a Ele, amém? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que pertence, que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, de forma que o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu te falar, é importante depois de vivermos o resgate da identidade de Deus sobre as nossas vidas, vivermos o resgate do perfeito amor.
Irmão, quantas vezes estamos conectados dentro de uma instituição, de uma igreja, de uma comunidade, trabalhamos todos os dias na obra de Deus, mas não experimentamos o perfeito amor de Deus. Você não consegue crer, acreditar que Jesus te ama incondicionalmente. E a palavra nos diz que quando nós não estamos aperfeiçoados no amor, nós deixamos que o medo invada, tome conta das nossas vidas. Mas Jesus, quando veio morrer pela mim e pela tua vida, irmão, Ele veio derramar o maior amor do mundo. Ele veio te mostrar, te entregar o maior amor do mundo. E esse amor está acessível para mim e para você, irmão. É impossível que uma família tenha identidade se a identidade de Deus não estiver sobre ela. É impossível que uma família se mova por amor, sendo que o perfeito amor ainda não foi revelado a ela. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e muitas vezes nós queremos assim, deixa Deus ali, não vou encarar muito Deus não, porque muitas vezes ainda pensamos, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Estamos enraizados numa questão de medo que nos domina muitas vezes, e esquecemos de experimentar o perfeito amor. Quando eu li esse versículo, muitos anos atrás, eu pensava assim, o perfeito amor lança fora todo medo, mas eu não vou ter nunca perfeito amor. Eu não vou conseguir ser aperfeiçoado no amor, porque eu sou falho. Aí Jesus um dia revelou, falou, cabeção, o perfeito amor é o meu por você. O seu nem entra na conta, porque não vai servir de muita coisa. Óbvio que Deus deseja o nosso coração. Mas muito mais do que amar e derramar o seu coração para Deus, sabe o que Deus quer de mim e de você? Que você se sinta amado. Porque se você não se sentir amado, se o perfeito amor não te alcançar, você não vai conseguir alcançar alguém em amor. Por isso Deus precisa resgatar sobre a minha e a sua vida o perfeito amor. O amor que lança fora todo medo. Não sei qual o contexto da sua vida, irmão. Eu sei de uma coisa, que há um perfeito amor disponível para você. Um perfeito amor disponível para filhos. Totalmente de graça. Totalmente livre. Sem nenhuma intenção. Quando nós somos filhos ainda pequenos, nós muitas vezes podemos até ter intenção, mas é muito real, né? É muito natural, é muito verdadeiro o amor. Às vezes eu pego os meus filhos brigando lá, os dois. Aí eu vou corrigir os dois. Aí eu brigo com eles. Quer conversar com o papai? Se conversar com o papai, sai do castigo. Não quero. Fica aí então. Quer conversar com o papai já, Lucas? O Lucas é pior. Não. E ele fica assim, não. Aí tem uma hora que eu desisto. Ele fala, papai, conversar. Então vem, filho, vem conversar com o papai. Você entendeu por que você ficou de castigo? Sim, por quê? Porque bati no irmão, porque joguei o brinquedo, porque fiz alguma coisa. É certo isso, filho? Não. Você entendeu o que o papai fez? Entendeu. Você me ama? Te amo, papai. Então me dá um abraço. Ele me dá um abraço. Vai eu e você. Será que a gente faz isso? Será que quando Deus nos corrige, a gente se conecta com o perfeito amor? E às vezes a maneira de nós vivermos, ela não está nos permitindo nos conectar com esse verdadeiro amor. Porque ainda temos uma fortaleza na nossa mente, talvez uma verdade na nossa mente, de que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai nos castigar. Como a palavra falou. Talvez ali o medo dele naquele momento é apanhar, é ficar de castigo pro resto da vida e nunca mais descer para brincar. Mas quando ele entende que existe um amor imperfeito, mas totalmente incondicional para ele, dentro de casa, então ele sabe que ele pode voltar para os braços do Pai.
Sabe o que acontece com a nossa geração? Nós temos corrido para todos os lados, menos para os braços do Pai, onde está o perfeito amor. E aí, se não caminhamos para a direção do perfeito amor, como vamos derramar ou transbordar o perfeito amor sobre a vida de outras pessoas? Deixa eu te falar, Deus está te chamando para experimentar o perfeito amor. Irmão, muito mais do que você só levantar a mão e dizer: Deus, eu te amo sobre todas as coisas. E eu creio que isso é verdade nas nossas vidas, quando nós declaramos. É você um dia orar e falar assim: Senhor, eu me sinto amado por você. Ah, irmão. Ontem, foi ontem, a gente estava no quarto com os dois, né? Chegamos da igreja, teve a noite do caldo. E os dois encasquetadinhos de que antes de ir pro berço tem que ficar na cama do papai para assistir um desenho 10 minutos lá. E aí a Fabi falou: fica com eles que eu vou tomar banho. Eu falei: cara, o que esses caras tanto querem ficar aqui, né? Aí a Fabi saiu, eu falei assim: ei, por que vocês querem tanto ficar aqui na cama do papai? Aí o Lucas vira e fala: porque você é meu amigo. Eu me senti amado. E às vezes, mais do que falar eu te amo, se sentir amado é importante. Nós precisamos. E deixa eu te falar, o amor dele, ainda que seja puro, tem suas falhas. Como o meu, ainda que seja incondicional por ele, tem as minhas falhas. Mas o amor do Pai é infalível. Nada pode nos separar do amor de Deus, que foi revelado por Cristo Jesus para mim e para a tua vida. Ei, Deus quer resgatar o perfeito amor sobre a minha e a sua vida, irmão. Entenda isso, Ele te ama de uma forma incondicional. Ele deu o seu filho. E se alguém tiver aqui, levante a mão quem daria o seu filho por mim. Jamais, irmão. Nem a minha esposa daria os meninos por mim. Nem eu daria por eles por ela. Mas Deus deu o filho dele por você, porque há um amor incondicional disponível para você. Eu vou correr, senão... Terceiro, o resgate do cuidado e da proteção. A palavra em Mateus 6:25 diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. No versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos entender que nesse fluir da paternidade sobre as nossas vidas de Deus, Deus precisa resgatar na minha vida o princípio do cuidado, o princípio da proteção. Porque muitas vezes nós caminhamos com Deus, estamos na igreja, estamos conectados com todas as coisas, mas desconfiamos que Ele realmente vai cuidar de nós. Ou é só eu, irmão? Se for só eu, tudo bem, está tudo certo. Hoje eu pregava na igreja sobre viver pela fé ou viver por vista. E quando nós decidimos viver pelo aquilo que nós vemos, nós nos tornamos Senhor das nossas vidas. Agora, quando nós decidimos viver pela fé, então Deus passa a ser o Senhor das nossas vidas. Porque quando vivemos por vista, nós estamos em uma zona de segurança, de conforto. Agora, quando decidimos viver pela fé, então nós somos transicionados para uma zona de dependência.
E nessa zona de dependência é onde o cuidado de Deus precisa se manifestar sobre a mim e sobre a tua vida. É impossível que você, como pai, como mãe, como chefe de uma família, como alguém que faz parte de uma família, tenha certeza absoluta de que Deus, de que a sua família vai prosperar, de que o Senhor vai ter um propósito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, se você não acredita nisso. Como você pode viver isso na prática se você não acredita de fato que existe um cuidado, uma proteção de Deus sobre a tua vida? E eu e você muitas vezes estamos preocupados com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, ou seja, com o nosso trabalho, com o nosso ministério, com o futuro. Precisamos nos conectar com o cuidado e a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Irmão, pensa comigo, vamos refletir. Você acha que Deus iria me deixar? Obrigado, meu querido. Você acha que Deus iria me deixar e ia te deixar ao nosso próprio cuidado? Será que no coração de Deus Ele quer cuidar de mim e de você, sim ou não? Lembre-se do teatro. Deus quer manifestar, pode deixar. Deus quer manifestar o cuidado dele sobre a mim e sobre a tua vida. Mas e o que eu e você a gente faz? Deus não vai cuidar direito. Deixa que eu pego. Deus não vai fazer direito. Eu ainda acho que talvez Ele não vai fazer pela minha vida, viu, Edinho? Então deixa que eu pego o controle aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma falácia no meio cristão, que é assim: Deus está no controle. Por que isso é uma falácia, querido? Porque Deus não está no controle. Deus, Ele tem o controle. Quem está no controle é você. Porque Deus não fez robôs. Agora há uma diferença quando você passa o controle para Ele. Quem já fez autoescola aqui? Você está pilotando o carro, mas tem alguém do lado que tem o controle. Não está no controle, mas tem o controle. E se preciso for, essa pessoa vai intervir para que não haja acidentes. Sim ou não? Assim é Deus na minha e na tua vida. Deus vai deixando. Muitas vezes Deus só vai intervir se o negócio for crítico, uma catástrofe. Só que essa é a vida que Deus quer para mim e para você, irmão? Não. Deus não quer apenas fazer intervenções na minha vida quando eu e você já estamos para bater. Ele quer assumir o controle das suas mãos. Porque Ele tem cuidado de vós. Os planos do Senhor para mim e para você são muito maiores do que os meus, irmãos, do que os seus. Nós precisamos nos conectar com o cuidado e a proteção de Deus todos os dias. E entender que eu estou conectado com Deus, estou. A identidade de Deus está sobre a minha vida, está. O perfeito amor está sobre mim, eu estou conectado com esse perfeito amor, sim. É impossível que não haja cuidado sobre mim. É impossível que Ele não cuide, que Ele não esteja cuidando da sua casa, da sua família, da sua vida. Se você tem identidade, se você tem se movido como filho, se você tem se movido na identidade do Pai, se você tem sobre a sua vida o perfeito amor e tem se conectado com esse amor que é perfeito, é impossível que o seu coração não fique em paz, porque Ele tem cuidado de vós. Precisamos entender que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, irmão. Resgate agora, resgate hoje sobre a tua vida o cuidado e a proteção de Deus. Saia daqui entendendo que Deus te ama, saia daqui entendendo que você é filho, saia daqui entendendo que Deus tem um cuidado especial sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia! Quarto, vai doer um pouquinho, mas quem cuida, quem ama e quem quer nos direcionar por um caminho de identidade, também precisa nos corrigir, irmão. E nós precisamos resgatar a correção de Deus sobre as nossas vidas. Provérbios 3, 11, 12 diz assim: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho em quem deseja bem. E Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento,
mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer nos corrigir todos os dias, irmão. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para a correção de Deus. Nós não estamos preparados para falar sério com Deus, para pôr tudo na mesa, sabe, irmão? Sabe quando você briga com alguém que você fala assim, agora eu vou falar. Agora vou pôr tudo, vou jogar tudo na mesa. Aí você fala, aí a pessoa fala a primeira coisa, você já não aguenta. Porque você quer falar, você não quer ouvir a verdade, né? Você só quer falar verdades. E quantas vezes a gente vai na presença de Deus só falando verdades? O Senhor não me ajuda, o Senhor não me... Filho, senta aí, você quer entender? Então senta aí que eu vou te explicar. Assim como eu faço com os meus filhos, senta aí, você vai entender. Por que você está de castigo? Por que você ficou de castigo? Entendeu? Pode sair do castigo, vai brincar. Enquanto não entende, irmão, vai ficar no deserto. Não é assim que Deus fez com o povo de Israel? Enquanto não entendeu, ficou no deserto, preso. Mas quando entende a correção do Pai, então está liberado para seguir em frente. Deixa eu te falar, e eu vou te falar isso profeticamente. Nós precisamos de um particular com Deus, porque Deus tem coisas para corrigir nas nossas vidas. De frente. Falar a verdade. Não sei se você já teve essa experiência. Senta na frente de Deus e fala assim, Deus, fala tudo. Me fala, me mostra. Eu vou te falar, a maior revelação que Deus pode te dar, sabe qual é? Quem você é. A maior revelação que Deus pode te trazer não é sobre a vida do teu irmão, não, irmão. É sobre quem você é. Porque quando nós enxergamos quem nós somos, então nós estamos abertos para que Ele nos corrija. Ainda que doa, e muitas vezes dói. Meus filhos às vezes ficam chorando lá. Outro dia eu tive que fazer uma coisa, irmão, só para contextualizar. O Lucas estava na hora de comer, e o Lucas lá, não, a vovó vai me dar comida. Sua avó não vai dar comida. Você vai comer sozinho, porque você sabe comer sozinho. E minha mãe lá, quase chorando já. Você não vai comer, enquanto você sabe comer, você não precisa da avó para comer. Aí a vovó mima, né? Falei, olha, tá vendo? Aí eu já dei uma bronquinha na vovó, tá vendo? Ó? Não vai comer por sua causa. Cadê? E ficou lá, irmão. Passou mais de 1 hora. Chorando porque queria que a vovó desse na boca. Não vai. Passou 1 hora, nem lembrava da comida. Daqui a pouco tá o Lucas. Pega o prato, senta e começa a comer. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós queremos do nosso jeito e batemos o pé. Fazemos birra. Se não for assim, não quero mais. Se não for assim, eu vou largar tudo. Se não for assim, não presta. Aí Deus só olha para você e para mim e fala assim, pode ficar aí, até cair a ficha. O que é melhor, irmão? Que a ficha caia logo ou você perder tempo com Deus? Quem está disposto a ser corrigido pelo Senhor hoje? Onde há a correção de Deus, a restauração de Deus. Aonde o Senhor corrige, Ele restaura, amém? Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a minha vida, que aquilo que Ele for corrigir nas nossas vidas é porque haverá restauração sobre nós. 5, resgate do perdão. Uau! 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 1,7 diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Isaías 43:25 diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, nesse processo de correção, há uma etapa importantíssima,
que é entender o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que você vive, irmão, você consegue reproduzir. Se você não vive, você tem dificuldade de reproduzir. E muitas vezes nós não perdoamos porque nós não conseguimos nos conectar com o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Ainda estamos presos, culpados por coisas que Deus já nos perdoou. Às vezes vivemos uma vida, eu conheço tanta gente, irmão, que você fala com a pessoa fala, mas eu sou tão errado, eu sou tão falho, eu não posso, eu não consigo. E não consegue se conectar com o amor e com o perdão de Deus. Por quê? Porque tem uma fortaleza, uma estrutura dentro do seu ser que impede de se conectar com o perdão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa se conectar com o perdão de Deus. Todos os dias, irmão, eu e você pecamos, nós precisamos pedir perdão ao Deus. O perdão de Deus tem que estar derramado sobre a minha e a tua vida. Isso tem que ser uma realidade, porque se eu não consigo me sentir perdoado por Deus, como eu vou conseguir perdoar alguém? É preciso que na minha e na tua vida haja o resgate do perdão de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, não se sinta envergonhado, mas quem por algum motivo na vida já passou por um tempo com Deus que falou assim, não, Deus não me perdoa, eu não consigo me conectar com Deus? Cara, já aconteceu comigo. Porque há um peso, há um jugo muitas vezes sobre as nossas vidas. Nós estamos achando ainda que Ele nos perdoa porque nós somos bonzinhos ou porque nós somos justos. Graça, irmão, graça. Olha que interessante, eu estava pensando esses dias, a gente fala muito sobre graça, né? A graça de Deus se manifestou sobre as nossas vidas, está escrito lá em Tito. A graça se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça, Cristo se manifestou, nos trazendo salvação. E nós agradecemos a Deus por essa graça que nos deu e jamais vai ser levada embora, amém? Mas olha que algo tremendo, a palavra diz que a graça ela foi dada e é uma vez só, amém? Mas diz que as misericórdias se renovam todos os dias. Porque a graça, irmão, é o que Deus não precisava fazer por mim e por você, e Ele fez. Por isso que existe perdão para mim e para a tua vida. E a misericórdia é aquilo que Ele deveria fazer por aquilo que nós fazemos. Mas todos os dias ela se renova na minha e na tua vida. Todas as manhãs ela se renova na minha e na tua vida. Há perdão para mim e para você disponível, irmão. Nós precisamos, se queremos ter a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, precisamos nos conectar com o perdão. Amém? Sexto, o resgate do exemplo e da instrução. 1 Pedro 2, 21 diz assim: para isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. João 13 diz assim no versículo 14: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Deixa eu te falar, o nosso exemplo precisa ser Jesus Cristo, irmão. Eu não sei quem que você ouve, quem você escuta. Eu não sei, nós escutamos tanta gente aí, né, pela internet, tantos gurus. Você quer ser fitness, você quer ser mais fitness, você vai procurar alguém que tem conhecimento nessa área. Você quer, sei lá, fazer investimento, você vai procurar alguém que tem conhecimento nessa área. Você procura autoridade, você procura gente que tem instrução em tudo quanto é área. Mas a gente só não ouve aquele que tem instrução de vida eterna. Mas a gente só não ouve aquele que tem palavras de vida eterna. Ele é o nosso modelo, irmão, Ele é o nosso exemplo. Ainda que você tenha pessoas que você se conecte e possam te ajudar, Cristo precisa ser o meu modelo, Cristo precisa ser o seu modelo, Cristo precisa ser o meu exemplo e o seu exemplo. Amém? E 7, para terminar os princípios, o resgate do propósito. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Se nós queremos viver a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos resgatar sobre nós o propósito de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem andado por aquilo que você vê, ou você tem andado pelo propósito que Deus revelou sobre a sua vida? A tua família tem propósito, o teu ministério tem propósito, o teu trabalho tem propósito, a tua vida tem propósito. Você anda pelo que você vê, você anda por aquilo que é conveniente, ou você tem andado pelo propósito de Deus revelado sobre a tua vida? Deixa eu te falar, você pode buscar em qualquer lugar no mundo, irmão, em qualquer guru, em qualquer mestre, você pode buscar o teu propósito de vida, mas só quem pode dar propósito é Pai. Somente Pai dá propósito. Quem tem um eletrodoméstico aqui em casa? Pelo menos um você tem. Digamos que você compra algo novo, uma geladeira aí de última geração, que tem Wi-Fi. Irmão, você vai saber mexer quando chegar aquele produto? Você vai aonde? No manual, e o manual vai te dizer o porquê que aquele produto serve, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele foi criado para fazer. E quem escreveu o manual? Fabricante. Você quer saber seu propósito? Aqui está o manual. E lá está o Criador. É simples. Leia o manual e se conecte com o Criador, porque é Ele que vai decidir, Ele que vai te dizer o para que você serve, para que você foi criado, por que você foi inserido nessa geração, nesse contexto. Nós precisamos resgatar sobre as nossas vidas o propósito eterno de Deus. Precisamos andar como igreja hoje, não por vista, não por aquilo que é conveniente, não por necessidade, não também pelos desejos do nosso coração, mas precisamos andar por propósito, porque Ele nos criou por propósito. Ele criou a minha e a tua vida com um propósito específico, irmão. A tua família não foi criada por Deus à toa. Existe um propósito específico para ela nessa terra. Só que você e eu, nós só vamos nos conectar com o propósito quando nós estivermos nos conectados com o fabricante, ou nesse caso com o Criador. E deixa eu te falar alguma coisa: só Pai pode dar propósito. Você só vai encontrar propósito em um lugar, querido, e é na presença dEle. Amém? E eu já estou terminando. Mas a grande pergunta é: como ser intencional? Como transmitir isso para a minha família? Como ser relevante dentro da minha família, pastor? Simples, irmão. Depois de Deus ter nos revelado alguns princípios que Ele precisa resgatar na minha e na tua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é viver esses princípios, que é viver a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Segundo, você precisa replicar isso aonde você estiver. Você só pode replicar aquilo que você vive. E Deus está te chamando para viver sobre a tua vida a paternidade dEle, para viver a identidade de Deus, o perfeito amor, o cuidado e a proteção, para viver a correção de Deus, o perdão, para viver o exemplo e a instrução do Senhor sobre a tua vida, e para viver os propósitos de Deus para você. E a maneira mais sábia, a maneira mais eficaz e efetiva de você poder educar, de você poder influenciar, de você poder fazer diferença na vida daqueles que estão dentro da tua casa, é vivendo a paternidade de Deus sobre você. Porque é impossível que uma fonte de água doce gere água salgada, e uma fonte de água salgada gere água doce. A resposta para outra pessoa dentro do teu lar está dentro de você. A palavra, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas. Uau! Dentro de você há uma fonte que precisa ser jorrada para fora, e o primeiro lugar que essa fonte precisa saciar é dentro da sua casa, é a sua família. Se você não entender que Deus quer manifestar a paternidade dele sobre você, para que você comece a transbordar isso dentro da tua casa, então é em vão muitas vezes nós estarmos até aqui dentro dessas quatro paredes.
Irmão, o primeiro lugar que Deus te chamou para servir é dentro da tua casa. Se eu não servir dentro da minha casa, se eu não servir a minha esposa, se eu não servir os meus filhos, então não adianta eu vir aqui pregar, não adianta eu ir fazer agenda fora e pregar a palavra para outros lugares, porque senão um dia ela vai chegar em mim, ou eles vão chegar em mim e falar: papai, eu quero viver lá na igreja, porque lá você é legal, hein? Lá você tá, ó, mas aqui dentro não. E eu já fui assim, já, irmão. Quando eu era jovem eu era assim, era obra de Deus o tempo inteiro, mas dentro da minha família eu não conversava nem com meu pai nem com a minha mãe. Sabe por quê? Porque a gente está tão condicionado a viver um ativismo religioso, e não é isso que Deus quer. O que Deus quer de mim, de você, é vida. É vida. A paternidade dele sobre a minha e a tua vida é que vai fazer diferença dentro do teu lar. Deixa eu confortar o teu coração e deixa eu te falar uma palavra profética. Basta que um acorde, basta que a paternidade de Deus esteja revelada sobre a vida de um, para que isso transborde para os demais. Não sei o contexto da tua família, irmão, mas basta que você deixe a paternidade de Deus transformar a sua vida. Basta que eu deixe a paternidade de Deus transformar a minha vida, para que Ele comece a transformar a minha família, para que Ele comece a fluir na minha família, e para que essa família tenha propósito nessa geração. A igreja é uma reunião de famílias, irmãos. Se não existir famílias, não existe igreja. Nós precisamos entender que tem coisas que Deus só vai ministrar sobre nós aqui na reunião dos santos, na reunião das famílias, na grande família, no grande corpo de Cristo. Mas vai ter guerras, vai ter batalhas, vai ter revelação que só vão ser derramadas sobre a sua vida dentro do seu lar, dentro do seu quarto, no lugar secreto. Porque é lá que Deus tem um particular com você. Como educar, como influenciar, como fazer da minha família flechas, como fazer dos meus filhos flechas. Simples. Viva a paternidade de Deus sobre a tua vida, e isso vai fluir na vida das pessoas que estão ao seu lado. Creia nele, e o rio de águas vivas que está dentro de você através do Espírito Santo vai transbordar para outras vidas. Irmão, Deus não te chamou, eu não sei se você já escutou isso esse mês, talvez você já tenha escutado, mas Deus não te chamou para ser o super-herói dentro da sua casa, para ser o corretão, para ser o mais sábio, aquele que tem a única palavra certeira. A palavra de Deus diz que Ele não vem para aqueles que são perfeitos, Ele vem para aqueles que são imperfeitos. E o primeiro que entender que é imperfeito, esse vai ter a paternidade de Deus sobre a vida dele, porque esse vai buscar a paternidade de Deus. E quando ela se revela nas nossas vidas, irmão, então nós conseguimos ter uma identidade de Cristo. Então nós conseguimos transbordar o perfeito amor. Nós conseguimos então transbordar cuidado, irmão. Como nós vamos amar e cuidar de alguém se nós não vivemos esse amor e esse cuidado de Deus para com nossas vidas? Nós vamos ser corrigidos pelo Senhor e o nosso coração vai transbordar, porque sabemos que Ele cuida de nós. Sobre as nossas vidas vai haver perdão, irmão, e nós vamos transbordar em perdão. Quantos pais e quantos filhos precisam se perdoar? Quantas famílias estão presas, casais que não conseguem se perdoar? Deixa eu te falar o que eu aprendi, eu já estou terminando. Quando você precisa perdoar uma pessoa, isso funciona comigo, tá? Só quero contar uma experiência. Duas coisas que funcionam muito bem para mim. Primeiro, se eu preciso perdoar uma pessoa, seja porque ela fez algo que me magoou, muitas vezes eu estou magoado com ela porque é uma deficiência minha mesmo, a pessoa talvez nem tenha feito nada demais. Se duas coisas que me ajudam muito a perdoar. Primeiro, é quando essa pessoa faz alguma coisa por mim de forma genuína e eu aceito.
meu coração se abre. E segundo, quando eu faço por ela de forma genuína. Pastor, como é que eu vou fazer por alguém de forma genuína se eu não quero perdoar? Perdão não é sentimento, é atitude. Amor não é sentimento, é atitude. Você faz porque você decide fazer. Aí, as estruturas emocionais e espirituais vão começar a ser quebradas. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tem algum perdão para derramar sobre a vida de alguma pessoa, faça algo por ela de forma genuína, para o bem dela. Você vai ver que aquilo que está no teu coração muitas vezes vai ser quebrado. E aí, tudo isso que Deus quer construir na minha e na tua vida, todos esses princípios, se eu e você, nós agarrarmos isso, vivermos isso, buscarmos viver isso, né, irmão? Porque fácil não é. Nós conseguimos ser referência dentro do nosso lar. Nós conseguimos transbordar o amor de Deus, transbordar o cuidado de Deus, transbordar o perdão de Deus. E aí assim nós vamos conseguir influenciar o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos, para quem vive nesse contexto. E principalmente, direcionar os nossos filhos para o destino eterno que Deus tem para a vida deles. Deixa eu te falar uma coisa. Somente pais conseguem instruir os seus filhos no destino correto. Então, se você é pai, se você é mãe, há uma responsabilidade sobre a sua vida de direcionar o seu filho para o destino eterno dele. Agora, se você não estiver conectado em Deus, como você vai saber como conduzir os seus filhos para o destino e o propósito pelo qual Deus os criou? Todos os dias que eu vou orar pelos meus filhos, a minha oração é o seguinte: Senhor, que o Senhor cumpra o seu propósito na vida deles, e que eles tenham experiências sobrenaturais com o Senhor, já nessa idade, já com 3 anos. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa, Marta, mas que esses moleques às vezes do nada estão em casa lá e começa: foi na cruz, onde um dia eu vi. A avó canta, aí eles começam a cantar do nada. E aí a gente acha muito bonitinho, né, irmão? É bonitinho, né? Não foi nem o papai e a mamãe que ensinou essa foi a vovó. Mas nesses momentos eu falo: Deus, é isso. Eu não vou poder fazer por eles, mas eu lembro quando o Senhor fez por mim. Eu lembro quando o Senhor tocou na minha vida na infância. Toca na vida deles, Senhor. Que o destino do Senhor, o propósito do Senhor se revele sobre a vida deles. É assim, irmão, que de dentro da tua casa vão sair flechas para essa geração. Flechas conectadas com a paternidade de Deus. Flechas conectadas com o amor de Deus, com o perdão de Deus, com o cuidado de Deus, com o propósito eterno de Deus, para transbordar para essa geração. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela tua vida e pela tua família nessa noite. Há uma responsabilidade sobre você de transbordar sobre essa geração. E vai começar, e eu profetizo que vai começar dentro da tua casa, irmão. O Carlos falou algo que eu achei incrível. A nossa família é totalmente imperfeita, irmão. Se você olhar meu Instagram, isso aqui é só um álbum de fotos, irmão. Senta 10 minutos ali comigo e com a Fabi para você saber a realidade. Não tem perfeição nenhuma e a gente não prega isso. O que eu compartilho na palavra de Deus é porque essa palavra me confronta primeiro a mim, porque ela me faz entender que eu preciso me conectar com a paternidade de Deus, para então que a minha família comece a experimentar algo novo. E aí então, através da minha família, que o mundo consiga, que a igreja consiga experimentar algo novo. E que através da igreja, que o mundo consiga experimentar algo novo. Repete comigo assim, irmão: eu vai vir sobre a minha vida, depois a minha família, vai vir sobre a tua família, depois a minha igreja, sobre a tua igreja, e depois sobre o mundo, irmão. Porque Deus te chamou para transformar o mundo, para ser relevante nessa geração. Isso vai começar quando você se conectar com a paternidade de Deus. Amém? Quem quer isso para a sua vida nessa noite? Aleluia! Vamos orar a Ele, vamos declarar que nós queremos, Pai, nos conectar com o Senhor de uma forma mais intensa, Pai. Oh, Pai, que a Tua paternidade esteja sobre as nossas vidas. Nós não queremos viver como os filhos órfãos, Pai. Muitas vezes dentro da Tua casa, mas como filhos órfãos, Pai. Como muitas vezes nós como família vivemos, ou já vivemos, ou algumas famílias vivem. Filhos que estão dentro da mesma casa que os seus pais, mas que não há relação. Pais que estão na mesma casa que os seus filhos, mas que não há relação.
Homens e mulheres, maridos e mulheres que estão dentro da própria casa, mas não há relação. Irmãos que estão dentro da própria casa, mas não existe relação. Nós não queremos, Pai, como filhos do Senhor, estar nessa mesma dimensão, sabe, de estar dentro da tua casa, de estar fazendo coisas juntos, mas não ter relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Pai, a entender e ter sobre as nossas vidas, Pai, a paternidade do Senhor. Resgata sobre nós todos esses princípios eternos, Pai, que nós precisamos, Pai, caminhar todos os dias ligados a eles, para que possamos viver, Pai, o propósito do Senhor para a nossa vida, dentro da nossa casa, para o nosso lar, para as nossas famílias. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre as famílias aqui reunidas, Pai, aquelas que não estão aqui, mas que são parte desse corpo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, se manifestar de uma forma poderosa, Senhor, por esses dias. Manifestar a Tua paternidade, Senhor, de uma forma poderosa, trazendo, Senhor, a verdadeira identidade, o perfeito amor, trazendo, Pai, sobre eles um cuidado eterno do Senhor, trazendo, Senhor, Pai, a revelação, Pai, do perdão do Senhor sobre as famílias, trazendo a correção, qual seja, Pai, necessária, Pai, para o convívio de cada um, para que sigam, Senhor, na direção do Senhor, e também estabelecendo o propósito para cada família. Nós declaramos aqui, Pai, que nós não vamos viver em vão nessa terra, que há sobre as nossas vidas um propósito eterno, e nós vamos nos conectar e viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós desde a eternidade, Pai. Nós não queremos viver menos do que aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre essas famílias, sobre este lugar, sobre as nossas vidas nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esse corpo, essa igreja, e que você possa ser relevante através da paternidade de Deus sobre a sua vida. Aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde você colocar a mão, que seja manifesto a glória e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.